Para vocês. Programa Caros Amigos, trazendo informação, João Márcio, trazendo informações para vocês, nossos ouvintes, sobre algumas notícias importantes do ramo imobiliário que envolvem os nossos conterrâneos brasileiros e o mercado imobiliário de Miami. Crise, eu perguntaria. Brasileiros dominam empreendimentos em Miami, enquanto, João Márcio, que a mídia joga aos quatro ventos que o país vive uma crise sem precedentes, com desemprego, com inflação e assim por diante, um empreendimento em Miami da Aston Martin Residências tem a previsão de fazer até a obra já está iniciada mas até 2022 eles têm a previsão de entregar essa obra e cerca de 20% das unidades já foram vendidas na planta, 20% já foi vendida na planta, e desse total, João Márcio, 40% para brasileiros. E não é qualquer kitnetzinha não, João Márcio, a torre vai contar com 66 andares, vai ter heliporto, piscina infinita, fitness spa, fitness center, sala de meditação, suítes de tratamentos variados, galeria de arte, lobby art, cinema, privativo, golfe virtual, salão de beleza e até uma marina onde atracarão os iates dos pobres coitados, João Márcio, e 40% para brasileiros. Então eu fico imaginando, João Márcio, a crise no Brasil é uma crise que não é para todo mundo, né, João Márcio? Olha, o Brasil, para quem não acompanha e não lê e não estuda, dá essa impressão de que a situação de todo mundo é ruim e que todo mundo sofre. Mas tem um monte de gente na boa, inclusive quem está comprando imóvel a mais de 1,5 milhão em Miami, num dos poucos endereços que ainda resta em Miami, de fabricação de uma marca famosa de carros de luxo, a Aston Martin, fabricando ou entrando nesse ramo imobiliário com esse empreendimento novo. E aí nós fizemos um levantamento breve aqui para verificar de fato essa situação no Brasil, a quantas anda a renda do povo brasileiro e como está dividida a riqueza. Porque o Brasil está entre as 10 maiores economias do planeta, e isso não é pouco, entre 200 países, e é muito dinheiro que rola. E se o povo não tem dinheiro no bolso, para onde anda esse dinheiro? E aí, nesse levantamento, a surpresa é muito grande. Por quê? No Brasil, os 20 milhões mais pobres, que é a população mais humilde, ganham em média ao mês R$252. Então essas pessoas vivem com menos de R$3.000 ao ano, e são 20 milhões. A Argentina tem 40 milhões de habitantes, é metade da população da Argentina vivendo com menos de R$252. Mensais, né, João Márcio? Mensais. O resto, ou um passo acima, estão os outros 20 milhões que vivem com R$726 de média. Menos de um salário mínimo, né? Então, se for contar, 40 milhões de habitantes no Brasil vivem com menos de um salário mínimo. Isso é muito pouco. No outro lado, aparecem os ricos. Os 20 milhões mais ricos no Brasil vivem com média de renda mensal de R$131.159, ou seja, mais de R$130 mil. Enquanto numa ponta 20 milhões não tem 250 quanto por mês para viver, a classe alta brasileira usufrui de mais de R$130 mil mensais. Significa dizer que enquanto aquele pobre consegue uma renda de R$100, essa classe A já tem 5.200. Então de 100 para 5.200 a distância é muito grande. E no meio sobra o povão. A maioria da população brasileira, 70% do povo brasileiro, vive com médias salariais de 1.573. Então aí no meio estão 145 milhões de brasileiros, que são os trabalhadores que têm lá uma certa condição, mas que não estão nadando em dinheiro também. E o que acontece? Esta parcela da população que está no meio aí da classe trabalhadora,
ao invés de observar e verificar as grandes fortunas e os grandes acúmulos de capital que existem, acaba criticando aquele que recebe um Bolsa Família e tem 250, às vezes, R$250 por mês, ou achando que o mal da nação são os pobres, quando na verdade o dinheiro está concentrado na mão de muitos poucos. E por sua vez, de certa maneira, os pobres também acham, muitas vezes você olha e acha que um policial, um professor ou um profissional liberal que ganha os 3, 4 mil está ganhando demais. Quando na verdade não se olha que tem 70 mil pessoas no Brasil que ganham acima de R$350 mil mensais. Esses são os que comandam o país, estes são os que não pagam impostos, esses são os que fazem as leis e continuam se servindo de uma riqueza que no Brasil é para poucos. Por isso que tem gente comprando imóveis aos montes em Miami. Então, para essas pessoas, a crise não chegou. Então, a gente se imagina de que maneira? Como que pode um país ser bom, um país com mais de 207 milhões de habitantes, ele ser bom só para 20 milhões? E os outros? Na verdade, o resto da população, quase 180 ou mais de 180 milhões de brasileiros, assiste a tudo, calado, é manipulado pelos meios de comunicação e não reivindica que se pague menos impostos, que se tenha mais benefícios, que os salários sejam mais decentes. E aí os caras cortam R$10 no salário mínimo e o trabalhador brasileiro fica assistindo de camarote achando que é necessário porque existe crise. Crise existe para o trabalhador, existe para o pobre, existe para a nossa sociedade brasileira sofrida. Para os bacanas, ou para quem domina, ou para quem está nadando em dinheiro, a crise é inexistente. Por isso que em Miami tem muita gente esperando a construção de um imóvel de luxo para ter, provavelmente nem vai morar por lá, mas vai ter para passar umas férias em Miami, um imóvel de quase 2 milhões aí, num dos lugares mais chiques do mundo. Tem gente no Brasil que pode fazer isso. Isso a Globo não divulga. Tinha que divulgar quem são os donos desses imóveis, tinha que mostrar para o povo quem pode comprar, quem tem todo esse dinheiro para adquirir esses imóveis. Esse é o povo que leva a parcela do dinheiro que deveria ser distribuída melhor para a população, para que o país fosse mais justo. Aqui a gente sempre comenta, João Marcos, nós já falamos disso, que a pessoa que recebe de repente um Bolsa Família, ela gasta tudo aqui. O dinheiro fica no comércio local, movimenta a economia. Por mais que seja pouco, mas movimenta a economia. Enquanto que essas pessoas que ganham essas fortunas, eles não gastam aqui, eles vão gastar fora. Ou seja, eles não vão gerar emprego aqui, eles tiram daqui e levam para outro lugar. Os 40 milhões de brasileiros mais pobres, que são aqueles que não ganham um salário e que são beneficiários de programas sociais, eles ficam só com 3,9% de toda a riqueza do país, nem 4% da riqueza do país, enquanto que os 10% mais ricos ficam com 52% para dividir para eles, ou seja, mais da metade da riqueza do país está na mão de 20 milhões. Para esses o país é bom, são esses que manipulam o sistema, são esses o dono da mídia, são esses que fazem as propagandas que é conveniente fazer, defendem as reformas que é conveniente para eles fazer e comandam o país, porque são esses que financiam as campanhas e têm deputados, senadores para defender os seus interesses. E não é o povo brasileiro sofrido que consegue fazer isso. E, infelizmente, inclusive, a justiça no país tem se mostrado muito mais defensora desse povo do que da população em geral. Então até a justiça, se duvidar, tem parte nisso, porque infelizmente quando se prova que tudo está sendo feito errado, quando se prova um monte de falcatruas envolvendo essa classe alta, a justiça alivia e bota panos quentes. Tomara que as coisas mudem, porque estamos há muito tempo vivendo dessa maneira. Tomara que no futuro alguma coisa faça com que alguma mudança ocorra. De preferência o povo mesmo, através de uma consciência maior, de conhecimento, de informação, para botar melhor em primeiro lugar e para cobrar também. Não adianta assistir a uma notícia ou ler alguma coisa e reclamar pro vizinho. Tem que descer o cacete, tá certo? O povo que tem jogado ovo aos montes em político corrupto por aí, porque é assim que tem que ser, recepcionar a pancada, porque aí eles começam a perceber que o povo não tá ignorante mais e que está assistindo e sabendo do que tem acontecido.